noite. O título nacional não é uma prioridade do Sporting. São as palavras de José Roquete, 48 horas depois da derrota em Alvalade frente ao Futebol Clube do Porto. O presidente dos Leões diz que o Sporting não é candidato assumido à vitória no Nacional de Futebol. E mais, os resultados do futebol não vão mexer com o projeto. Não vai haver nenhuma alteração que resulte diretamente ou indiretamente dos resultados que o Sporting possa fazer em Guimarães ou com o Benfica em Alvalade. Encaramos com toda a tranquilidade esta fase, que obviamente é uma fase pesada, mas como eu referi muitas vezes, o Sporting, que é sempre um candidato, não se assume inevitavelmente como tal. E portanto, deixamos sempre uma margem para o que quer que possa acontecer, precisamente porque a primeira prioridade, e a prioridade fundamental para o Sporting é a estabilidade financeira. Depois da estabilidade financeira, os resultados esportivos vão aparecer automaticamente. Agora, isso vai, obviamente, demorar algum tempo. Portanto, temos que aceitar, e eu sei que a massa associativa do Sporting, que os sportinguistas, de uma maneira geral, aceitam com alguma resignação até, uma vez que estamos longe de conquistarmos a Supertaça o ano passado, é verdade, mas estamos longe de campeonatos nacionais já há 14 anos, começar. Declarações de José Roquete esta noite em Metz, onde o Sporting joga amanhã para a Taça UEFA. António Fidalgo é o comentador esta noite na segunda parte. Fidalgo, com a equipa que tem, depois da derrota com o Porto, o Sporting é ou não é um candidato ao título? Não, o Sporting é efetivamente um candidato ao título e será, pelo menos enquanto a aritmética o permitir, será um candidato ao título. E mal do futebol português, se em vez de 3 candidatos crónicos houvesse só 2. No entanto, o Presidente diz que a primeira prioridade não é o título. E isso concordo plenamente com o Presidente. Acho que é uma atitude realista do Presidente do Sporting, porque alguma coisa é preciso fazer naquele Sporting, que não ganha um campeonato há 14 anos. Eu penso que será a nível estrutural. Precisa de bases sólidas de apoio. Não sei se será na área financeira, porque não estou muito habilitado para falar sobre isso. Sim, mas relativamente à equipa de futebol, o Sporting tem estruturas para lutar pelo título ou o Presidente está a ser realista? Sim, penso. Terá jogadores, não terá estruturas, não terá uma base sólida para construir equipas, para pensar num título e para pensar mais títulos no futuro. O Sporting, nestes últimos anos, 14 anos, muda frequentemente de treinadores, muda de projetos, muda de jogadores e nunca conseguiu, a meu ver, arranjar uma base sólida de consolidação de uma estrutura forte no futebol, com bases bem sólidas, com uma retaguarda bem apoiante. O Sporting isso não conseguiu e penso que será importante fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. Estas declarações de José Roquete antes dos jogos difíceis, a eliminatória com o Metz, o jogo em Guimarães e o jogo com o Benfica, não podem ser interpretadas também como um seguro para o treinador? Ou seja, o treinador não depende dos resultados? Se fala aqui em estabilidade financeira e sabendo que o despedimento de um treinador e a contratação de outro tem os seus encargos, é natural que seja um seguro para o treinador. E se repararmos na conjetura do próprio Sporting, que quando acabar este ciclo de jogos haverá uma nova direção, não sei se será mesmo, outros elementos, seria o primeiro... Mas haverá eleições durante este ciclo. E está a ver, Miguel, o primeiro, segundo ato oficial de se despedir o treinador, não creio que o Sporting o faça. Muito bem, vamos então à análise do grande jogo do fim de semana, o primeiro clássico do campeonato. O Porto ganhou em Alvalade, manteve-se a tradição. Os Dragões ganharam em casa do Sporting pelo 4º ano consecutivo. Desta vez, a surpresa de António Oliveira foi o guarda-redes. Inesperadamente, o treinador do Porto fez alinhar o jovem Hilário. Uma estreia na primeira divisão aos 20 anos e logo num jogo grande para o guarda-redes foi o fim de uma semana inesquecível. Primeiro estreou-se na Seleção de Esperanças, depois no Porto. 3 jogos para nascer uma estrela, ou como sair do anonimato em 8 dias. Hilário fez a sua apresentação com a camisola das Esperanças frente à Ucrânia. Sem muito trabalho ao longo do encontro, acabou por sofrer um golo aos 37 minutos. O remate de Bogatir ressaltou no pé de Rui Oscar, impossibilitando qualquer intervenção de Hilário. Garas marcou o golo que garantiu a vitória para a formação da Ucrânia. Já na Albânia, Hilário volta a ser escolhido por Jesualdo Ferreira. Portugal vence por 4-2. A crítica analisa como positiva a atuação do guarda-redes português. Mas o grande dia estava marcado para o sábado seguinte, em Alvalade. Sem nada que o fizesse prever, António Oliveira prescinde do polaco Wozniak e lança na baliza do Futebol Clube do Porto
um jovem de 20 anos, quase desconhecido. A estreia na primeira divisão, o adversário, o Sporting. Nas Antas, desde 1986, Hilário esteve emprestado à Naval 1º de Maio da 2ª Divisão B em 94. Na época passada, transferiu-se para a Académica de Coimbra, até chegar agora à baliza do Porto. Uma ascensão fulgurante. Logo no início, a sorte acompanha o guarda-redes. O pontapé do Oceano acerta em cheio, na trave. Com o decorrer do jogo, a aposta de António Oliveira revela-se acertada. Uma oportunidade bem agarrada por Hilário. Tenho a agradecer a oportunidade dada pelo técnico, que mostrou ter muita coragem em apostar em mim, de maneira que, pronto, eu penso que fiz o meu trabalho. Isto está a ser uma coisa muito bonita. Enfim, digamos que são todos aqueles meus sonhos, todas aquelas minhas metas. Estou tentando, estou alcançando devagar, mas estou a chegar lá. Sinto que estou a chegar lá. Vou continuar a trabalhar da mesma maneira para tentar conseguir um lugar mais consentâneo. Hilário, o sucessor de Vítor Bahia, o futuro dirá. Fidalgo, é a pergunta inevitável. Hilário é o novo Bahia? As comparações são inevitáveis, mas muito arriscadas, penso. São inevitáveis porque ambos tiveram um percurso quase comum. Sem muita notoriedade nas camadas jovens, acabaram por ser lançados com uma idade que não estamos nós habituados a que se lancem guarda-redes. Portanto, há sempre uma comparação que se terá que fazer. Que qualidades é que tem este guarda-redes? Para já é fisicamente bem dotado. O guarda-redes é específico, ele é alto, tem uma estrutura física muito boa para guarda-redes. Demonstrou naquele jogo, menos pareceu-me, muita concentração, muita presença e, principalmente, transmitiu confiança aos colegas de equipa. E eu penso que essa é a qualidade máxima que qualquer guarda-redes deverá ter. O que é que passa pela cabeça de um treinador quando lança um guarda-redes tão jovem logo num jogo destes? É sempre um risco, mas penso que Oliveira correu esse risco bem calculado. Aliás, é um risco bem calculado para Oliveira. Oliveira conhece com certeza Hilário bem, sabe o passado dele, principalmente nas duas épocas em que atuou no Naval e na Académica. E penso que será mais fácil para um guarda-redes, parece uma contradição, mas será mais fácil para um guarda-redes um jogo deste calibre, em que terá que atuar muitas vezes, em que estará sempre em jogo, do que, pelo contrário, se fosse um jogo em que tivesse que atuar 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos, fazer uma defesa em que estava frio, seria muito mais difícil para o Hilário. Por isso esta foi o momento ideal para lançar um guarda-redes? Sim, penso que sim. Pelo menos era o jogo ideal. Vamos ver agora se haverá continuidade. E agora, Hilário ou Wozniak, na baliza do Porto? Eu penso que deverá ser o Hilário. Ele justificou, penso eu. O Oliveira saberá melhor que eu. Artur Jorge fez o mesmo com o Vítor Bahia. O tempo deu-lhe razão. Espero bem que o tempo dê razão também a António Oliveira. É um guarda-redes português. É sempre bom aparecer mais um elemento destes. O Porto ganhou em Alvalade e desta vez nem precisou dos golos de Domingos. Nos últimos 3 anos foi sempre ele quem marcou os golos do Porto no estádio do Sporting. Desta vez Domingos não jogou, mas Edmilson fez o serviço. Curiosamente, 9 meses depois de uma tarde em Alvalade em que Bobby Robson perdeu a cabeça com os falhanços do brasileiro. Domingos a brilhar e Edmilson a falhar. Foi em janeiro deste ano em Alvalade. O Futebol Clube do Porto já ganhava com um gol do melhor artilheiro do campeonato. Mas a confirmação da vitória portista foi adiada por 2 vezes. 2 contra-ataques desperdiçados pelo avançado brasileiro. Marco Aurélio antecipa-se e perturba o remate de Edmilson, lentidão a mais, repetida no lance seguinte. Nelson agradece e anula mais uma jogada de perigo. Desesperado ficou Bobby Robson, que retirou Edmilson do palco leonino. A tarde era de Domingos, que em circunstâncias idênticas às do seu desinspirado companheiro, fixou o resultado em 2-0.
9 meses depois, o avançado brasileiro revelou-se bem mais produtivo. Desfasado no primeiro lance de perigo criado por Arthur, Edmilson redimiu-se de tudo o que de mal lhe acontecera em Alvalade, assegurando a vitória da sua equipa. Um gol de ouro na noite em que foi protagonista. Edmilson podia mesmo ter repetido a façanha do lesionado Domingos se a pontaria nesta mesma baliza tivesse sido diferente da de há 9 meses atrás, no estádio de Alvalade. No sábado em Alvalade também houve uma estreia na baliza do Sporting. O belga De Wilde jogou pela primeira vez um clássico do futebol nacional. E no fim fez mea culpa. De Wilde diz que foi mal batido no gol do Porto. Sábado, dia 12 de outubro, sexta jornada. Em Alvalade, Sporting e Porto realizam o primeiro tira-teimas da temporada. Ao minuto 26, Edmilson, em antecipação dentro da área leonina, fez o único golo da partida, o golo da vitória dos azul e brancos. Na baliza dos Leões estava De Wilde mal batido no lance fatal. Je fais une erreur de jugement parce que je pensais qu'il ne pouvait pas toucher le ballon et j'attendais après le rebond pour essayer d'intercepter le ballon. Mais lui, il était très rapide et il a bien anticipé. Humildade e integridade na assunção das responsabilidades, De Wilde logrou acrescentar mais valias à qualidade geral das suas reconhecidas capacidades técnicas. Mas o dia seguinte ao jogo com o Porto não era, evidentemente, de alegria. Yeah, I don't feel very well and also my teammates there are very down because in fact we don't feel that we were weaker than Porto, but they are a team that's in full confidence, and I think that Sporting is still growing. And for myself to digest the defeat, for me there's only one thing to do, that's to work hard and to think about the next game and do better in the next game. 2 meses depois da chegada ao Alvalade, o guarda-redes belga que o Sporting foi buscar ao Anderlecht está ainda em fase de adaptação. A integração no futebol e no país é um processo ainda recente, mas o exemplo que lhe chega de Michel Prudhomme, seu companheiro na seleção belga, é fator a ter em conta. Michel is here for 2 years and he's adapting really fine and he has built a very high reputation here being a goalkeeper. So for me it's only the beginning and until now I think I did some good performances, but what's important for me is the next game, and that's important. I do well, and then maybe after 1 season or 2 seasons, then when everybody's satisfied about me, then we can think further. Uma comparação entre o futebol belga e o futebol português seria inevitável. De Wilde tem a opinião formada. Em Portugal saem a ganhar os aspectos técnicos e competitivos. Portugal is a bigger country. And the football is of a higher quality. It's a more technical game. From the other side, I think the game is harder. I see here more bad fouls than in Belgium. That's a big difference. But the players themselves are of a better quality than the Belgian players. Mas se a qualidade técnica e competitiva é mais elevada, já a organização deixa algo a desejar. A pergunta foi feita com insistência. A resposta surgiu algo embaraçada. Yeah, sometimes it feels a little bit strange when you have to play against one of the smaller teams, that they have to leave from their own ground to play their game, so that not all the fans from their team you could come to watch their games. And it's a bit of pity because it would give Portuguese football a higher standard if all these teams could play at their own ground. De Wilde, balanço de 2 meses em Portugal. A experiência portuguesa está a ser positiva. O Anderlecht está para trás. A confiança do sucesso no Sporting mantém-se elevada. António Fidalgo, não é vulgar um guarda-redes assumir assim as culpas, nomeadamente num gol decisivo? Curiosamente, eu estou à vontade para falar porque há 15, 16 anos atrás aconteceu exatamente o mesmo. No jogo Belenenses Sporting, nesta casa também, vinha ao programa da noite e assumi-me como culpado. Curiosamente, o professor Rodrigues Dias, treinador de Sporting de então,
deu uma grande reprimenda no balneário, dizendo que não admitia que um jogador individualizasse os erros e assumisse ele só os erros que terão de ser toda a equipa. E penso que neste caso particular, embora seja uma atitude nobre, como é lógico, do guarda-redes do Sporting... O Duílio tem razão para assumir as culpas... Era isso que eu ia dizer, Miguel. Eu penso que as culpas ali têm que ser mesmo repartidas pela defesa. Vê-se que é um defesa de Sporting, o Pedrosa, que também permite antecipação nas costas do jogador do Futebol Clube do Porto. Há a ausência do central ali, Oceano, que não está na posição que deveria estar. Portanto, penso que as culpas serão repartidas, embora... Penso que também o Will poderia ter feito mais qualquer coisa do que fez. E o Edmilson? O Edmilson. Desta vez não falhou os golos que o ano passado exasperaram. Os avançados são assim mesmo, estão lá para tentar marcar golos. Umas vezes acontece, outras vezes não. Foi bom para o Edmilson, com certeza, o que aconteceu agora, se estava a recordar-se do que tinha passado na época anterior. Edmilson também está mais integrado nesta equipa, tem mais facilidade, está mais solto, tem mais facilidade de fazer golos, está mais confiante. Combina bem com o Arthur também. Sim, e com o Jardel e com outros jogadores que o Futebol Clube do Porto tinha no banco ainda. Muito bem, vamos ao trabalho do árbitro Lucílio Batista. Vítor Correia, este foi um jogo sem casos. Foi, de facto, tecnicamente o jogo não teve casos particulares, casos graves. Na parte disciplinar, entendemos que o Lucílio Batista condescendeu na primeira parte, sobretudo com Arthur, que persistiu em conduta incorreta, foi advertido e mesmo assim, repare-se que é um lance entre Marco Aurélio e o Arthur, não nos pareceu faltosa, embora tivesse ficado lesionado. Depois, a contestação para o árbitro, como se tivesse sido o árbitro que o tivesse lesionado, o que não aconteceu, é um lance normalíssimo. Aqui o árbitro já tinha considerado a advertência a Arthur, já tinha anotado no bloco. Arthur volta a manifestar-se, a caneleira é lançada para o chão, uma atitude antidesportiva, sobe para o carrinho que o vai transportar, continua a lançar a caneleira. Aqui é o local exato para ser exibido o amarelo. Arthur vê o cartão amarelo e depois, ostensivamente, lança a caneleira para fora. Estas situações normalmente obrigam o jogador a terminar aqui o jogo. Foi condescendente. O segundo lance, uma queda do Oceano, com o Paulinho Santos por detrás. Oceano recua e quando sente o contacto lança-se ostensivamente para o terreno. Portanto, aqui o Lucílio Batista decidiu muito bem, não assinalando rigorosamente nada. Reparem uma vez mais, o Oceano vai para trás e quando sente ali um mais leve contacto, lança-se para o terreno. Portanto, tecnicamente, esteve muito bem. Um jogo sem casos. Sem casos. Alvalade teve uma das piores casas dos últimos anos em jogos grandes. O Sporting Porto foi presenciado ao vivo por apenas 20 mil adeptos. Mas nas bancadas não faltou sofrimento, frustração e alegria. Em nome do futebol. O que o futebol une, o futebol separa. E pelos vistos separa cada vez mais. Em dia de Sporting Porto, o estádio de Alvalade apenas conseguiu reunir perto de 20 mil pessoas. Desolador. Ou um sinal dos tempos que correm. Nas bancadas, somente os indefetíveis, à espera de um breve momento que conquiste a eternidade. O desespero e um sorriso aberto. O sentimento da vitória e da derrota. Afinal, a velha história de sempre no desporto. Farense Rio Ave foi o jogo mais polémico da jornada. Jorge Croado, o árbitro, voltou de 15 dias de suspensão. Expulsou
3 jogadores e marcou 3 penaltis a favor do Farense. Penaltis que permitiram aos algarvios virar o jogo de 0-1 para 2-1. No final, o mais irritado era o treinador do Rio Ave. É inadmissível que uma equipa de arbitragem marque estes 3 penaltis. Acho que é... Não sei, olha, eu posso dizer que as pessoas pensam que há corrupção, mas eu acho que não. Acho que, se calhar, o Sr. Jorge Croado estava mal disposto hoje. É inexplicável, isto é inexplicável. Doutor Correia, vamos lá então tentar explicar esta chuva de casos no estádio de São Luís. Primeiro caso, ainda na primeira parte, jogo em 0-0. Gamboa do Rio Ave cai na área do Farense. É o primeiro caso do jogo. É verdade, e há de facto uma falta do Monteiro, com o seu pé esquerdo, que toca no Gamboa, que o desequilibra, e depois também um outro jogador do Farense que lhe toca também. Na bola é que nenhum toca. Portanto, aqui é o primeiro lance de uma possível grande penalidade que não terá sido assinalada pelo Jorge Croado. Reparem, a falta nítida, um e outro jogador. A primeira grande penalidade que ficou por assinalar. O segundo caso, já na segunda parte, aos 15 minutos, o Rio Ave ganhava por 1-0, um penalti que origina o empate do Farense. Um penalti que origina o empate e um penalti de facto mal assinalado, porque reparem, não há a mínima falta do Peu sobre o Bambo. O Jorge Croado precipitou-se na sua análise, reparem, e depois aconteceu ainda que o Jorge Croado, face a esta situação, acabou por exibir um segundo cartão amarelo ao Peu, e daí a sua expulsão por acumulação. Portanto, foram 2 erros, que eu considero 2 erros num só lance. Aos 27 minutos, resultado 1-1, Diuquites cai na área do Rio Ave. Houve falta de Nito? E aqui há de facto falta, ela não é muito perceptível, mas há a mão do Nito em cima do ombro do Diuquites, depois um pequeno toque nas pernas, que desequilibra o avançado do Farense, que, para além de não ter sido assinalada a grande penalidade, acaba também por ver um cartão amarelo. Penso que terá sido por aquela pequena contestação. Enfim, o Croado um pouco rigoroso nestas situações. Repare-se, o braço lá em cima, depois o toque no pé. Outra grande penalidade por assinalar. 3 minutos depois, Croado marcou mesmo penalti. Foi o segundo penalti contra o Rio Ave. Camberra terá feito falta sobre Carlos Costa. Embora não fosse de forma intencional, o Camberra escorrega, mas a verdade é que ele provoca a queda do avançado do Farense. Não há intencionalidade, mas houve realmente falta daqui, que estamos de acordo com a decisão do Jorge Croado. Finalmente, o último caso, já depois dos 90 minutos, o penalti que deu origem à vitória do Farense. Do Santos cai na área do Rio Ave num lance com o Nenad. Com o Nenad, e as imagens não são conclusivas, é muito difícil a análise. O Croado está muito próximo do lance, terá visto nesta jogada aquilo que nós não conseguimos ver nas imagens televisivas. Muito bem, nos outros jogos não houve grandes casos, nem grandes polémicas com a arbitragem. No entanto, temos 3 lances de 3 jogos, a começar pelo Salgueiros-Benfica, ainda com 0-0. Aos 13 minutos, uma bola na mão do defesa do Salgueiros, Renato, dentro da sua área. Sim, é uma grande penalidade. O Donizete vai à linha, centra. O Renato, quando a bola vem para a sua área, de facto, joga a bola intencionalmente com o braço, provocando uma falta que seria punida com grande penalidade. No União de Leiria, Gil Vicente, aos 4 minutos, ainda 0-0, um lance entre Miguel do Gil Vicente e Mário Tilico. Um lance difícil para o árbitro, estando na sua diagonal, encontra o corpo do Miguel, mas de facto existe o puxão de um jogador que vai isolado e que daí, a ser assinalada a falta, provocaria a expulsão de Miguel. Repare-se ali o puxão, o desequilíbrio e depois seria cartão vermelho. E há ainda um lance para estudar bem, saber se vale ou não vale a lei da vantagem em caso de penalti. É um lance com Vítor Pereira no Chaves Braga, é o lance do 4º gol do Chaves. Eu penso que o Vítor Pereira não considerou faltosa a infração do Rui Correia ao avançado do Chaves, porque eu não acredito que ele tenha aplicado a lei da vantagem. A sorte esteve por ele, porque foi obtido um gol. De qualquer modo, mesmo que ele tivesse aplicado a lei da vantagem, teria que depois expulsar o guarda-redes do Sporting de Braga, já que ele anulou uma situação, uma grande probabilidade de obtenção do golo. Ele teve a sorte do jogo, foi obtido um golo, de qualquer maneira, em grandes penalidades, não há aplicação de lei de vantagem. Não há nunca lei de vantagem no caso de grandes penalidades. Bom, para fechar a análise da jornada, falta escolher o melhor golo. Qual é, Fidalgo?
É o gol do Milinkovic no Desportivo de Chaves. Exatamente, no Desportivo de Chaves, tenho a impressão que foi o terceiro golo. É um golo que eu escolhi por pensar que muitas vezes simplicidade é sinónimo de eficácia. Foi uma jogada simples, ou quase ao primeiro toque, uma desmarcação perfeita e depois um gesto técnico muito bonito do jogador de Chaves a fazer o golo. Este é o melhor gol desta sexta jornada do Nacional de Futebol. Depois da jornada, o primeiro caso da semana é o regresso de Nuno, guarda-redes do Vitória. Voltou aos treinos esta manhã. Pimenta Machado já tinha dito que ia ser assim, mas o guarda-redes não explicou porque é que mudou de ideias. Nuno estava ausente há mais de um mês e pelo meio tinha prometido que nunca mais voltava a jogar pelo Vitória. Afinal, voltou e até pode ser convocado para amanhã. Nuno chegou ao complexo desportivo da Unidade muito em cima da hora do treino da manhã. À espera tinha um funcionário do clube que o encaminhou ao presidente Pimenta Machado. Depois de uma ligeira conversa, Nuno participou no treino fazendo alguns exercícios e toques de bola. No final, o jogador anunciou o regresso. Recebido naturalmente, foi a minha decisão final, decidi regressar e é só isso, é tudo que tenho a dizer. A polémica à volta do jogador começou quando Nuno, depois de participar na Seleção Olímpica de Futebol, não regressou mais ao clube, anunciando que não tinha condições para fazê-lo, apesar de ter um contrato de 3 épocas. Já esta manhã, Pimenta Machado voltou a lembrar isso mesmo. Naturalmente que a intenção nossa é que ele cumpra o contrato, mas qualquer outra solução passaria imperativamente pela presença dele no Vitória. E depois agora vamos conversar. Mas a nossa disposição é que realmente ele cumpra o contrato. Vai haver alguma sanção disciplinar para o Nuno? Isso é que é o contencioso do clube. Aplaudido por uns e criticado por outros, Nuno tem agora pela frente um período difícil de readaptação ao Vitória, mas o jogador está firme na decisão que tomou. Fidalgo, há alguma explicação para esta cambalhota do guarda-redes? Talvez valores mais altos se levantaram, penso eu. Mas nesta guerra Nuno não vai sair a ganhar com certeza, pelo menos no aspecto meramente desportivo. Perdeu lugar para Neno, Neno está a jogar bem e penso que Nuno agora terá muitas dificuldades em voltar a ser o guarda-redes principal do Vitória de Guimarães. Muito bem, a Vitória joga amanhã com o Anderlecht para a Taça UEFA. Os belgas já não são a mesma potência dos últimos anos, perderam jogadores fundamentais, mas dizem que têm uma arma para o Guimarães. A forma como estudaram a equipa portuguesa, é o que dizem. Embora com um estádio mais pequeno, mas bastante moderno, situado num dos bairros mais populares de Bruxelas, que dá aliás o nome ao clube, o Anderlecht é o Benfica da Bélgica. O único rival que verdadeiramente lhe disputa a popularidade e a supremacia é o Futebol Clube de Bruges e, episodicamente, o Standard de Liège. O Anderlecht foi 2 vezes vencedor da Taça das Taças, em 76 e 78, anos em que ganhou também a Supertaça da Europa. E na década seguinte, em 83, venceu a Taça UEFA contra o Benfica. O clube pertence literalmente à família Van den Stock, grandes industriais de cerveja que sempre lhe garantiram apoio financeiro. Mas com o apertar do anel fiscal à volta dos clubes, a partir dos anos 80, e a entrada em vigor da Lei Bosman, o Anderlecht, como as restantes equipas da Bélgica, aliás, sofre e passa a vender para o estrangeiro os seus talentos e a ter que comprar mais no mercado interno ou em África. Hoje, à exceção do sueco Per Zetterberg, o Anderlecht não tem praticamente internacionais europeus de primeiro plano. Para o encontro com o Guimarães, esta equipa de Bruxelas parte também algo debilitada. Josip Weber, o avançado de origem croata, naturalizado belga, que já foi o melhor marcador do campeonato do país, está lesionado há mais de um ano. O líbero de Buck só agora recomeça a atividade pelas reservas e um outro jogador importante a meio campo, Bruno Versável, está igualmente afastado por lesão. Ainda assim, o lendário Raymond Goethals, agora com 75 anos, ex-treinador do clube que passou pelo Guimarães, de que guarda as melhores recordações, está confiante. Ce sera un match qui sera plus difficile pour Guimarães que contre le Standard. Ça, c'est une certitude. Malgré
l'absence de joueurs qui finalisent, parce que je crois qu'on se plaigne ici à l'Anderlecht. Oui, c'est-à-dire il y a un peu un problème dans la finition, c'est-à-dire pour marquer des buts dans la finition. Mais vous savez, le football en Belgique est très défensif et ce n'est pas toujours facile. Il faudra voir ça en Coupe d'Europe. À defesa, verdadeiro pulmão da equipa, o Anderlecht conta com Johan Valem. E para tentar a sorte lá à frente estão os ganeses Yao Preco e Johnson. Deste último, diz-se que possui um verdadeiro killer instinct. Entra a matar como um bulldozer. Tem 5 amarelos em 9 jogos do campeonato. Mais subtis e versáteis merecem ainda referência o belga Gilles de Bilde e o nigeriano Baba Yaro. I don't really know how they play. I only watched their game against Parma and I think they're pretty good, but I mean, we're also good. So that's why we're in the UEFA League. But we're going there to, play a good game. Jogar um bom jogo, mas ainda assim com algumas preocupações em carteira, como acabou por reconhecer o treinador holandês Johan Boskamp. Yeah, I saw 2 times play against Parma on videotape, and then I was very surprised that he created so many changes against Parma, especially the last 20-25 minutes in the second game. And a very technical, very strong team. And then, for me, is Marco one of the best players, and Panera. And then you have Riva, you have Ricardo, you have. He played only the second game, I think, Gilmar, the striker. Dus je hebt Toninho. Dus we know a lot of Guimarães. Amanhã se verá até que ponto. Lá fora, este fim de semana houve portugueses em destaque, a começar pelo treinador João Alves. Primeiro disse que se ia demitir do Salamanca, agora diz que fica. Porquê? Porque o presidente não o deixa sair. Quanto aos jogadores, a figura portuguesa do fim de semana em Espanha foi Luís Figo, importante na goleada do Barcelona em Compostela. O futebol espanhol há muito que se rendeu às qualidades de Figo e no fim de semana foi outra vez considerado um dos melhores em campo. Figo participou ativamente na vitória por 5-1 do Barcelona frente ao Compostela. O português marcou o 5º golo, um dos mais bonitos do jogo. Mas já antes Figo tinha feito o passe para Ronaldo assinar o 4-0. O jogo de Compostela tem ainda uma passagem memorável, um momento único de futebol. Ronaldo, o gênio Ronaldo, assina esta obra de arte. Vítor Bahia não teve uma noite com muito trabalho, mas voltou a sofrer um golo quase no final da partida. A defesa do Barça, onde não esteve Fernando Couto, não se pode isentar de culpas neste lance. Secretário foi de novo titular no Real Madrid, que jogou em Santander. A partida acabou empatada a 2 golos. Secretário não esteve brilhante, mas cumpriu. Não foi pelo lado direito que as jogadas de perigo nasceram, ou pelo menos as que acabaram em golo. O Santander marcou primeiro aos 70 minutos. Depois, Suquer empatou. O Real Madrid ficou de novo em desvantagem a 15 minutos do fim. Schurer marca o 2-1. Com o jogo quase a terminar, Mijatovic lá empata para os madrilenos e assim desceram ao 3º lugar da classificação. E ontem, Abel Xavier estreou-se no Campeonato Espanhol, uma estreia que não foi das melhores. Abel Xavier e Paulo Bento, os dois com a camisola do Oviedo, perderam frente ao Corunha. Foi a 4ª derrota da temporada, um gol de Donato, aos 89 minutos, ditou a sorte do jogo. Paulo Bento não chegou ao fim da partida. Depois do golo do Corunha, discutiu com o árbitro, levou o 2º amarelo, foi expulso. A Inglaterra, Porfírio integrou-se em grande estilo no jogo do West Ham. Porfírio foi titular, jogou bem, mas a equipa perdeu por 2-1 com o Everton. O único gol do West Ham é fruto de uma jogada de Porfírio. O português sofre uma falta dentro da área, o árbitro não teve dúvidas em assinalar grande penalidade. Dix concretiza o castigo. Nelson também perdeu. O Aston Villa foi derrotado pelo Tottenham por 1-0. O ex-jogador de Sporting não teve uma tarde de grande inspiração. Nilsson foi o autor do golo do Tottenham. E ao ponto final nesta edição. Amanhã não perca na RTP1 a Jornada Europeia de Futebol em divisão, logo a partir da 1h30 no Em Jogo. Até amanhã, uma boa noite para si.